Já estamos de volta com o nosso debate à mesa e hoje vamos falar de amor na terceira idade, ou na melhor idade, como você preferir, ou entre as pessoas mais velhas, que já passaram dos 50 anos, que hoje nem são consideradas mais a melhor idade, que começa a partir dos 65, daqui a pouquinho vamos chegar nos 70 anos. Mas o que importa é você entender que para cada fase da vida, o relacionamento amoroso e o amor não pode se perder por conta da experiência que você vai adquirindo ao longo dos anos. Estou recebendo o Dr. Rodrigo aqui com a gente hoje, uma alegria ter o Dr. Rodrigo aqui, ele é geriatra, é muito importante que você entenda também até o funcionamento do teu organismo e da tua mente, para que você receba a melhor idade da melhor maneira possível, porque quando você se sente bem, as coisas vão caminhando melhor. Até a tua saúde fica melhor. O Dr. Rodrigo está aqui para falar conosco sobre isso hoje. A Vera também está aqui. A Vera já passou dos 50, né, Vera? A Vera já passou dos 50. Se bem que nós já passamos também, né, Lu? O Lu também está aqui. O Luiz está aqui com a gente hoje mais uma vez. A gente tem dados muito interessantes aqui no que diz respeito aos idosos. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Harvard neste ano, constatando que realmente as pessoas que têm relacionamentos íntimos, relacionamentos amorosos, uma família constituída, elas vivem mais, vivem melhor. E nós não podemos nos esquecer que no nosso país, mais de 12% da população, isso segundo o IBGE, já passou dos 60 anos. Então, o que significa que nós temos aí pelo menos uns 30 milhões de idosos no nosso país. Esse número está dobrando, assim como também está se multiplicando os acessos às redes sociais e a sites de relacionamento com pessoas com mais de 60 anos de idade. E com isso as pessoas estão procurando viver melhor, se relacionarem melhor para terem uma vida mais saudável, que também está diretamente ligada à saúde e à qualidade de vida, segundo também o IBGE, quando você tem um relacionamento estável a partir dos 60 anos de idade. Doutor, quando é que a gente fica velho? Teoricamente falando, depois dos 50, depois dos 60, ou não ficamos mais velhos? Então, na verdade, eu gosto de sempre falar o seguinte, boa tarde, o velho está sempre na nossa cabeça, né? Assim, se você for pensar, estatisticamente falando, acima dos 60 anos a gente pode ser considerado... Acima dos 60 mesmo? Acima dos 60. Agora, na verdade, a velhice está dentro daquilo que você pensa, o que você prepara para você. Então, a maioria dos meus pacientes não se sentem velhos. E é essa perspectiva que a gente está sempre buscando, nós não se sentirmos velhos. Porque isso faz com que a pessoa também tenha mais saúde, se goste mais e viva melhor, independente da idade que ela tem, né, doutor? Claro, não, e tem outra coisa, vai procurando sempre melhores alternativas para que tenha um envelhecimento saudável e é uma coisa que seja imperceptível. Ela vai continuar a levar a vida dela normalmente, como sempre levou nos anos atrás. Fisicamente falando, por conta dessa expectativa de vida, porque antigamente se tinha um preconceito, até no que diz respeito a relacionamentos sexuais. Sim. A pessoa achava que depois de uma certa idade estava morta. Sim. Né? Então, não, porque não aguenta mais nada, a mulher já não tem, entra na menopausa, daí já não tem mais vontade de ficar com o marido. Tem alteração de hormônio. E o marido também pode ter câncer de próstata e não sei o quê, e daí acha que não vai funcionar mais. Isso não existe mais. Não. Esses paradigmas não existem. Não. As pessoas continuam tendo relacionamentos também sexuais. No começo, alguns anos atrás, quando eu me formei, eu ainda me assustava com alguns senhores que chegavam no consultório e falavam, olha, doutor, eu estou querendo ter uma vida sexualmente mais ativa, e aquilo, com aquele preconceito todo que a gente tinha antigamente, falava, alguma coisa está errada, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, depois do advento de pílulas que melhoram a ereção, esse tipo de performance sexual, depois do advento de vitaminas novas que faz com que você se sinta bem, as pessoas, de um modo geral, se sentem ativamente ainda, com 55, 60, 65, 70. Eu já atendi senhores com mais de 80 anos atrás de uma boa performance ainda. Performance amorosa, de um modo geral. Claro. E, assim, de relacionamento e relações e tudo isso. Ô Vera, você tem quantos anos você falou, querida? 64. Então, a Vera, na verdade, eu gosto muito quando aliás, um beijo pro pessoal da Max Fama que nos cedeu a Vera hoje. A Vera é modelo da Max Fama. Eu acho muito importante quando você encontra um rumo, independente da idade que você tem. Quebrando um pouco desses paradigmas de que existem profissões específicas para cada idade, comportamentos engessados para cada idade, tipo de roupa para a idade. Você precisa se encontrar.
E entender, também não estou dizendo que a pessoa que está mais velha tem que fazer como uma mocinha, né? Sim. Porque tem gente que tem medo de envelhecer. O medo de envelhecer faz com que você queira ficar a vida inteira com comportamentos, atitudes e até vestimentas como se você tivesse 15. Isso serve para homem e para mulher. Mulheres que não conseguem admitir que podem ter uma pessoa mais velha, porque acham, não, eu sou muito jovem para ter alguém mais velho e vice-versa. Homens também que acham que não. Se eu não tiver uma menininha de 25 anos, eu não sou o velho que eu deveria ser. Então, isso são paradigmas que esse aumento da expectativa de vida tem feito com que se quebrasse. Sim. Mas houve uma resistência, porque você tem o histórico de uma separação, né, Vera? Você se separou muito jovem, né? É. Quantos anos você tinha quando você se separou? 41. Quer dizer, você tinha aí a vida inteira pela frente ainda, né? Essa reconstrução, nesse período da separação, fez com que você acha que você se tornou uma mulher mais velha, não só mais moderna, mas que se ama mais e com uma perspectiva maior de qualidade de vida? Aprendi a me valorizar mais, porque eu sempre gostei muito do que eu fiz e do que eu poderia passar de mim para quem estivesse comigo. Então, assim, a felicidade, ela está comigo. Eu não vou buscá-la em nenhum lugar. Então, eu aprendi a ser mais autoconfiante, a gostar mais de mim, a achar que eu faço parte importante na sociedade, mesmo estando sozinha. Vera, você era modelo antes da separação? Eu fiz alguns trabalhos de foto, de desfile. Mas agora você acaba trabalhando mais. Agora tenho a Marques Fama que me chama mais. E as pessoas têm um certo preconceito ou você acha que não? Olha, depende de onde você vai fazer. Por exemplo, a gente vai envelhecendo e aumentando o peso. Tem gente que não se aceita. E aí, em alguns trabalhos, a gente percebe, a pessoa fica meio... Insegura. Eu já não, eu aceitei, porque eu sempre fui magra. Mas o bonito não é você ser magra. Se você não consegue ser magra, a sua essência está contigo, no peso, na idade, onde você estiver. Então, eu trabalho mais com a essência. Vera, por que você não se casou de novo? Na verdade, eu tenho um filho especial. O meu tempo hoje é todo dedicado a ele. Não Mas seu filho estou tem quantos fechada. anos? 23. Não me fechei para ninguém. Eu tento conhecer. Tá. Mas quando a pessoa vê que eu tenho um filho especial, fica assim, ela desmonta. Ah, entendi. Então, eu não vou nem deixar meu filho. Claro. E assim, não escolho, eu acho que tem que aceitar. Hoje, quando a gente tem idade, vem o kit família. A pessoa tem que ver que... Todo mundo já tem família, mas mais velha, exatamente, já está formada, né? Ô Vera, mas você, por exemplo, você acha que tem algumas pessoas que falam, já estou mais velha, vou casar nessas alturas da vida. A gente sempre ouve isso quando a pessoa já é mais velha. Você tem essas coisas também de achar que está ficando velha demais para casar? Não, se aparecer uma boa oportunidade, eu não vejo por que não. Eu acho que eu vou dar continuidade. E você acha que os preconceitos de idade existem? Por exemplo, uma pessoa de 40 anos se interessaria por uma mulher de 65? Ou você se interessaria por alguém de 40? Ou você teria medo de enfrentar um relacionamento assim com uma diferença de idade maior? Eu digo maior porque, na verdade, à medida que a gente vai envelhecendo também, você começa a encarar as coisas de uma outra forma e uma pessoa de 40 pode estar muito fora daquilo que você deseja. Ela não deve não é por causa da idade. Pode não estar acompanhando. Você já passou por essa experiência? Já passei, já. Sentiu isso mesmo? Já senti. Então, eram coisas assim que não condizia com o que você pensa e o que você quer. Então, eu acho que é um pouco imaturo do outro lado, entendeu? É diferente de um homem estar com uma moça mais jovem, entendeu? O homem mais Acho que até jovem, o olhar das pessoas também é diferente. Infelizmente, hoje a sociedade vai te condenando. Ninguém vai te elogiar. É mais fácil ir condenando do que elogiar. Ô Luiz, a gente tem vários pontos aqui que eu acho legal a gente destacar, né? Porque a gente tem percebido esse aumento da qualidade de vida, sim, esse aumento da perspectiva de vida, mas ainda falta-se muito. Eu tenho a impressão de que a gente não entende direito ainda como é que funciona a cabeça da pessoa mais velha, né?
Porque parece que o próprio peso da idade, da experiência que a idade traz, é que faz com que a gente mesmo comece a restringir um pouco e afinar esse caminho, afunilar esse caminho, né? Para se manter feliz e com um relacionamento saudável, né? Então, vamos lá por partes. Deixa eu só aproveitar uma coisa interessante que a Vera falou, foi o seguinte: quando eu tenho 40 e me relaciono com alguém de 60, eu não sou bem visto, por N razões. A cabeça é diferente, o projeto é diferente. Mas isso também acontece quando eu tenho 20 e namoro alguém com 35, né? A diferença aqui... Mas mais a mulher, né, Luiz? Então, não, então, existem toda uma série de preconceitos aí, de fato é um preconceito entre o homem, assim, o homem precisa pegar uma menina, uma mulher mais nova, e se a mulher já pega um garoto mais novo, já tem um outro padrão de referência. Mas é uma questão do próprio olhar, né? E eu sempre falo isso, são relações. Eu conheço pessoas novas que são extremamente velhas, como foi bem dito ali, a mente é velha, o comportamento é velho, a atitude é velha, e tem pessoas com muito mais idade que você fala assim, não parece que tem. Então, é um estado de ciência e de consciência. Eu tenho ciência que eu estou envelhecendo, mas eu talvez não tenha consciência do quanto eu talvez já tenha envelhecido. Tem uma teoria que eu gosto, que é a teoria dos setênios, que o Rudolf Stein fala que a cada 7 anos a gente muda. Isso de fato acontece. E quando você vê as 3 linhas, né, a biologia, o espiritual e o psicológico, né, o teu ativo, o espiritual ele está sempre abaixo no começo da vida. Quando você chega depois dos 45, que é a crise dos 40, a crise dos 50, a sua energia vital começa a cair de fato. Você não tem mais o mesmo pique, né? Meia-noite você quer estar em casa, você não quer sair para balada. Tem mais preguiça, eu falo que a gente tem mais preguiça. Tem mais preguiça, você quer mais cuidar de você. Então, o teu espírito, que é o que ele chama de consciência da maturidade que você trouxe da vida. Então, que isso não é ruim. Não, muito pelo contrário. Aliás, se a gente conseguisse ter essa maturidade mais cedo, não faríamos talvez tantas bobagens. O ponto é esse. Quando eu estou muito mais maduro, eu faço escolhas melhores. Eu sei o que eu quero e o que eu não quero. O que me faz bem ou não faz bem. Eu costumo brincar, né? Assim, vantagem de fazer 40 e 50 anos é que você não precisa se preocupar da cama não estar arrumada quando você levantar. Porque antes disso, você quer a casa arrumada, tudo bonitinho. Parece que você fica mais velho, você fala assim, não, eu não preciso mais dar satisfação ao mundo. Aliás, eu quero aproveitar o mundo. Talvez essa é a diferença de quem sabe aproveitar, e eu não sei, eu particularmente tem alguns rótulos que eu não gosto, terceira idade, melhor idade. Então, eu também não gosto muito disso, não. Acho que não funciona muito assim. Eu acho que são os mais velhos, e pronto. Porque a pessoa é um pouco mais velha, então são os mais velhos. Não é, doutor? Eu estava até pensando agora, eu estava ouvindo, e o que o Luiz estava falando, e é o seguinte, uma coisa que tem tudo a ver com o que ele falou, e o que a Vera falou também, as coisas, na verdade, elas se entrelaçam, né? Porque, assim, o que ele estava falando do espiritual junto com a sua maturidade, tem tudo a ver quando a gente relaciona com pessoas de idades diferentes, que são, na verdade, perspectivas diferentes. Então, são 2 formas de ver da mesma coisa, né? E o interessante, e eu estava ouvindo outro dia alguém falar, o nosso conceito de velhice é sempre uma pessoa que é 10 anos mais velha que você. Esse é o conceito de velho. Então, eu tô com 30 anos, eu olho para uma pessoa de 40 e pouco e falo, bom, esse rapaz, esse senhor é velho. Tá velho já. Então, e a gente vai sempre levando isso para a gente. Então, velho é sempre o outro. E o ideal é que seja isso mesmo, que na minha cabeça eu continue sendo jovem. Tem um fato, o pai de um amigo meu, ele disse que ele estava saindo com uma menina, inclusive iam denunciar porque a menina era menor. O pai dele já tem 80 e a menina está com 60. São 20 anos de diferença. Nossa, você falou 80, eu falei, gente, o que esse homem está fazendo com a menina de 17 anos? Me deu até um desespero, tinha que prender, por que ele está solto ainda? Você pensa exatamente isso, né? Quer dizer, são 20 anos, mas para quem tem 60 e 80, continuam sendo 20 anos. E a gente olha como não. Mas você acha que eles também vêm? Se você tiver alguém de 80 anos interessado em você, você vai achar muito velho? Você sabe que quiseram me apresentar um senhor de 80 que tinha ficado viúvo. Aí eu falei, aceito. Eu cheguei tarde. Junto com ele tinha uma outra moça de 64 e ela disse, não, ele vai ser meu. E eu perdi para ela. Assim. Assim.
A disputa. A vantagem de você ficar mais velho também é que você pode dar uma de louco, né? Também. A Hebe Camargo falava isso. Que quando a pessoa, quando ela tá bem mais velha, tipo a Hebe que tinha 80, a Hebe trabalhou na Rede TV na mesma época que eu. Ela falava muito isso. Que quando você vai ficando mais velha, é igual criança. Você beija na boca, todo mundo acha bonitinho, não é? E tem esse negócio. Daí tem gente que aproveita, que nem essa daí. Deu uma de louca e Foi, tchum, né? Foi. Então você não se preocuparia com uma pessoa com mais de 80 anos de idade. Eu estou perguntando isso, não sei, o Luiz também vai poder falar um pouco sobre isso. Porque eu ainda acho, conversando com as pessoas, na minha família as pessoas vivem muito. Então eu conheço muitas pessoas mais velhas. O que eu percebo é que existe um preconceito maior nessa questão de relacionamento sexual. Essa coisa de achar que passou de 60 anos está morto. Então, vamos pensar o seguinte, eu já imagino que papai e mamãe não transam. Só porque está mais velho? Não, só porque é papai e mamãe. Ah, tá. Né? Agora, imagine quando papai e mamãe passa dos 60 anos. Se não se fala da sexualidade quando na primeira e segunda infância... Muito menos depois de mais velho, né? E aí a questão dos medicamentos, né, se praticava... E tem uma outra coisa também, né, que assim, se a gente for levar em conta, antigamente a mulher entrava na menopausa perto dos 50 anos e a sobrevida era muito pequena. Hoje em dia, pós-menopausa, é mais ou menos a quantidade de vida que ela viveu na parte da idade fértil. Sim. Ela tem mais ou menos 40 anos de idade fértil, dos 13 aos 53, mais ou menos, e depois ela tem mais ou menos esses 40 anos também de idade não fértil. Então, hoje em dia, a gente tem que ver de duas formas diferentes. Os hormônios que são na idade fértil são diferentes e eles tendem a cair na menopausa. A gente tem que trabalhar isso para que continue mantendo o desejo também. Isso que eu ia te perguntar, porque não mudou, aumentou essa expectativa de vida, então os cuidados têm que ser maior para que realmente não caia sim. isso de Fisiologicamente tem diferença. Eu tenho que separar o que é vontade, o que é desejo e o que é ato. São coisas completamente diferentes. Tá. Com 60 anos, né, com 50, eu não tenho pique de 20 anos. Eu tenho que entender o meu corpo. Acho que essa é a diferença. Imaginavas assim, não, a performance não é, mas não é mais igual, meu corpo não é igual. Para nada, né? Não, para nada. E talvez eu aproveite melhor, né? Eu costumo brincar, eu não estou disputando para ver quantas vezes vou ou não sair com alguém. Mas existem atalhos, né? Assim, eu começo a descobrir outras formas de me relacionar. Entendi. Né? Eu não necessariamente tenho que ser um casal ativo 5 vezes na semana. O contato é diferente, o tato é diferente, o carinho é diferente. Então, você descobre outras formas de prazer, né? É evidente que sim, tem quem busca os medicamentos que precisam, né? Aquela alta performance. E eu acho muito curioso isso, né? Olhando televisão, se o seu desempenho chegou na tal idade, o seu desempenho não está bom, procure tal instituto. Como se isso fosse resolver com um único medicamento. Não resolve. Sim. Às vezes a pessoa envelheceu antes e nem o remédio dá conta. O grande problema está aqui, né? Envelheceu antes. Né? E você falou dessa de manter relações 5 vezes por semana. Na verdade, tem uma pesquisa britânica que fala que a maioria dos casais no mundo não mantém relações mais de 3 vezes por semana, inclusive brasileiro, né? Sim. Então você cria essas coisas alguns na mitos, cabeça, né? alguns fantasias. mitos. Você acha que muda também o relacionamento sexual nessa fase? O que você acha, Vera? Porque você muda atitudes que você não fez antes e que agora você tem oportunidades. Tipo? Então, por exemplo, viajar mais, você levar uma vida mais tranquila, com mais qualidade. Você foca em outras coisas também. Exatamente, porque não está participando de uma maratona. A partir do momento que eu vou conhecer alguém que viveu uma vida e eu vou conhecer agora, a gente vai querer caminhar junto em outras descobertas. Entendi. Não, entendeu? Não é só isso? Não. Mas isso tem que ter também. Sim, são outros claro, prazeres. Porque hoje, com a reposição hormonal, a pessoa ela não perde a libido. Não perde. Então, quer dizer, o carinho faz parte da vida. E aí eu acho que é um complemento saudável, porque você aprende tanto com qualidade como quantidade, e o parceiro vai fazer a parte dele, te estimular, entendeu? E vice-versa. Era isso que eu ia falar, eu mudo de quantidade para qualidade. Exatamente. Né? É a forma de me relacionar, no geral, né? Hoje... afetiva, sexualmente, socialmente,
ela se torna mais qualitativa. Eu sei dizer não e o porquê que eu estou dizendo não. E eu sei dizer sim e digo sim com consciência. Doutor, isso que muda. Tem uma pergunta difícil para você. Vamos lá. Que eu estava vendo aqui. O IBGE diz que a partir de 2016, o número de casais se casando com mais de 50 anos de idade dobrou. O que é isso? É porque as pessoas estão ficando mais velhas, como a gente sabe, ou porque as pessoas decidiram ser feliz, Sim. independente de idade? Eu ia porque antes parecia que casamento era coisa pra gente nova, Sim. né? Na verdade, assim, as pessoas, eu acredito que a qualidade do relacionamento hoje em dia está muito melhor. As pessoas elas estão se despindo desses preconceitos e elas estão dando a oportunidade de ser feliz. Entendeu? Então, assim, eu tenho a segurança de ter uma reposição hormonal, eu tenho a segurança de ter o remédio se caso eu estiver me achando com uma performance ruim, eu tenho hoje, com a maturidade, a consciência, a plenitude do que é o amor, então eu sei exatamente o que é isso. Então, a pessoa, ela vai casando tudo isso, né, ela vai interrelacionando tudo isso e fala, eu posso ser feliz ainda, por que não? E acaba se despindo desses preconceitos e indo ser feliz. Então, eu tenho no consultório casais que estão juntos há 40 e poucos anos e que ainda a gente vê o amor latente entre eles, e isso é bacana, e eu vejo casais novos se formando, se relacionando, por conta de se despindo desses preconceitos e querendo ser feliz mesmo. Porque eu acho que antigamente talvez até tivesse alguns relacionamentos, mas que talvez não fosse tão explícito quanto hoje em dia, que as pessoas falam, não, eu quero casar. Por conta do preconceito. Talvez por conta do preconceito de sociedade mesmo. É só lembrar, né, tem um exemplo que a gente fala, muito entre aspas, antigamente se falava das viúvas portuguesas, que o marido geralmente sempre morre mais cedo e ela ficava viúva cedo e se vestia de preto e tinha que ser viúva, né? Morrer viúva. Isso mudou. Quer dizer, o marido morre, a pessoa morreu junto, né? Exatamente, é por isso que a gente usa esse termo quando a gente vai falar do luto, né? Eu morri junto com o morto. Tá. Hoje não, então eu sei assim, morreu cedo, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu não preciso mais estar enlutado. Ok, posso preservar, algumas pessoas preferem fazer essa preservação. Mas assim, a vida continua. E com a perspectiva de vida maior, quanto mais sociável eu tiver, maior a possibilidade. Então, bailes de terceira idade, acho muito curioso, tem um baile tradicional em São Paulo, que eu descobri que quarta-feira é o dia que mais lota, e lota às 6 horas da tarde, né? Os casaizinhos chegam, bonitinhos. Tinha um ali, eu fiz até, acho que pegou fogo, nunca mais reconstruíram, ali na Brigadeiro, Luiz Antônio. E a Cartola. Tinha o Cartola. Ali na esquina da Paulista ainda tem? Ainda tem. Não, fechou, o Cartola fechou. Não sei se é Cartola, eu sei que daí, uma vez eu cheguei lá e tinha muita gente, fui gravar, e daí eles falaram que era esse horário porque os filhos ficam enchendo a paciência porque não pode chegar tarde. Então tinha que começar às 2 da tarde e terminar no máximo 8 horas da noite para que as pessoas pudessem ir para casa. Daí elas, normalmente as mulheres, né, falavam, porque senão minha filha fica falando, que é aquela história que eu falei, né? Que você tá mais velho, você fica ao contrário. Mas isso é uma coisa que eu no consultório breco muito. Idoso não é criança. Ele tem vontades próprias, ele tem autonomia suficiente para fazer as coisas sozinho. Então, não é porque está ficando velho que eu tenho que ficar ficando do lado e não deixando sair sem casaco de casa. Não é criança. Ou não deixando nem sair sozinho. Tem que ter autonomia, porque se você não dá essa autonomia e começa a tratar como criança, a gente é certeza que vai entrar num processo depressivo. Doutor, para que eu não perca todo esse desejo de continuar vivendo independente da idade, fisiologicamente, eu também tenho que aprender a me cuidar melhor, mesmo que eu seja uma pessoa que nunca tenha me cuidado muito? Sim. Na verdade, a gente estava conversando sobre isso no bastidor. A gente tem sempre prós e contras. E hoje em dia, nós temos uma medicina que é muito melhor,
e que eu consigo dar qualidade de vida para a minha pessoa mais velha, para que ela se mantenha sempre no ápice, com hormônio, com tratamento, com vitamina. Eu consigo dar para ele uma alimentação melhor. Antigamente a gente comia coisa mais saudável, mas talvez não a quantidade correta. E hoje em dia eu tenho muito mais acesso a proteína, esse tipo de coisa, mineral. Então a gente tem uma comida, se nós quisermos, mais balanceada, mas em contraponto eu tenho outras coisas que são muito ruins. Eu tenho poluição, eu tenho solidão, eu tenho esse excesso de informação. Então, são coisas que a gente precisa sempre balancear muito bem. Mas a gente sempre consegue ir fechando e sempre levando o envelhecimento como uma coisa natural. E uma coisa fisiológica mesmo. Assim, obviamente que a gente vai ter algumas limitações, mas que essa limitação seja uma limitação aceitável. Né, para que não gere nenhum tipo de decepção ou esse tipo de coisa. Luiz, e a gente ama independente da idade? A gente ama independente da idade, o amor não está associado à idade. Todas as experiências negativas ao longo aí dos 60 anos não pode fazer com que a pessoa tenha mais medo de amar, com isso ela se retrai e não consiga desenvolver mais o sentimento mais profundo? Então, se eu resolvi ou não resolvi as relações, eu vou continuar repetindo, né? A gente volta na mesma história, inclusive estando mais velho. Qualquer idade, mas é que eu estou pensando no acúmulo, né? Porque quanto mais velho você vai acumulando mais coisa errada, depois vai ficando muito difícil, a pessoa não fica com medo, daí então, mais medo? Aí sim eu me torno muito mais fechado e provavelmente eu vou me tornar muito mais ranzinza e muito mais amargo, vamos colocar assim, né? Eu acho que nunca vai acontecer comigo. Então pode. De novo, é como eu passei essa experiência. Todo mundo ama. E eu brinco, né? Assim, odiar também é amar. Né? Quando eu odeio alguém, eu estou pensando 100% nessa pessoa. Então eu continuo amando. Se essa pessoa não faz diferença para mim, eu nem amo nem odeio. Já era. Então, algumas pessoas sim se tornam muito mais fechadas. Porque a vida foi dando calos, vamos colocar desse termo, e eu acabei, não, isso não é para mim. Você vai se relacionar, conhecer alguém, cuidado. Então eu começo a transferir a minha experiência infeliz para o outro que quer viver bem. Né? E não vou repensar a minha vida. Então eu preciso resolver qualquer fase da vida para ser feliz em qualquer fase. Inclusive na velhice. É muito curioso, porque assim, quando a gente trabalha a psicologia do idoso, não é só trabalhar a questão do eu envelheci, é como eu cheguei até aqui. E como é que eu quero passar daqui para frente. Né? Porque a vida agora é o contrário, né? Antes eu tenho uma perspectiva de nascimento com uma morte lá na frente. Agora me tornei idoso, inverteu, né? Eu sei que isso pode acontecer a qualquer momento. Então, como é que eu quero passar esse restante da vida? Não é porque eu envelheci que eu não vou buscar psicoterapia, não é porque eu envelheci que eu não vou fazer uma hidroginástica, não vou dançar, não vou namorar. Eu não morri, só quando eu parar, né? E não dá para parar, né, Vera? Aí não, né? Eu acho que vale a pena buscar, sim, coisas novas e não tentar trazer alguma decepção. Deixar lá. Passou. No passado. Exatamente. Uma nova etapa, um novo conhecimento e coisas novas. Temos que nos atualizar. Olha, eu quero agradecer os nossos convidados e é interessante, né? Hoje, no começo do programa, eu falei sobre isso, sobre você deixar as coisas do passado no passado. Com certeza. Para que você possa viver as bênçãos do Senhor, aquilo que tem para você no futuro, da forma mais plena possível. Isso serve para você também, porque às vezes a pessoa idosa, ela não tem só, nós estamos falando de amor, mas você tem todo o peso também de uma família, que hoje nós temos a maioria dos idosos, grande parte mesmo, é a pessoa quem sustenta a família, o idoso. Então, você tem responsabilidade de quem já era mais novo. Então, isso vai te trazendo uma carga maior que você não consegue nem se desvencilhar daquilo que já passou e nem daquilo que vem pela frente, porque daí você se preocupar, se eu for me casar, como é que vai ser os meus filhos que dependem de mim, os meus netos que dependem de mim, até os bisnetos, se você teve filho muito jovem. Então, a palavra fala assim, que em todo tempo o Senhor nos ama e existe uma bênção para cada um de nós, independente de idade. A bênção do Senhor, ela não tem limite de tempo, não tem hora para acontecer, mas tem que ter uma preparação tua para receber. Não, é impossível, mesmo que você não tenha fé, que você não acredite em Deus. Que também é difícil, porque a gente sabe que existe uma força superior que nos criou. Mas é impossível você imaginar que você vai ter uma vida nova só pensando nas coisas velhas. Não tem como, não tem como. Você não vai ficar remendando a roupa a vida inteira. Uma hora você vai ter que jogar aquilo fora e comprar uma nova. Então, se vista da esperança de ter uma velhice saudável, porque depende de você.
Você tem que estar preparado até para viver o milagre. A nossa parte, Deus não vai fazer. A nossa parte é dar o primeiro passo, é ter atitudes que realmente sejam diferenciadas, atitudes daquelas pessoas que querem ser felizes. O grande lance dessa vida é, independente da idade, você ser feliz. Não é quantas vezes você tem relação por semana, não é quantas pessoas você conhece e quer, não é essa quantidade, essa bobagem toda que até os jovens teriam que começar a mudar para sofrer menos no futuro. Mas você que já passou dos 50, dos 60 anos, comece a enxergar a vida dessa forma, como uma nova oportunidade para você deixar as coisas velhas no passado e caminhar para o novo. Deus tem algo novo para você. Mesmo que você tenha 70, 80, essa semana saiu uma reportagem linda falando de um casal que se reencontrou depois de 50 anos separados, com 80 anos e ele com 86, e eles se casaram de papel passado e os próprios filhos falam, nunca vi minha mãe tão feliz. Então, o importante é isso, é você buscar a felicidade independente da idade, independente do que as pessoas falam, independente dos preconceitos, porque o que Deus tem para a gente todos os dias é algo novo. Se é algo novo, então é para você se renovar todos os dias, se remoçar, cuidar melhor de você, aceitar melhor a idade, porque a aceitação é muito importante em todas as áreas da tua vida, porque daí você gosta do que você vê no espelho. Se você não se aceita, você fala, o que adianta agora? Caiu tudo, estou cheio de rugas, aí você não se cuida mais porque não tem mais jeito. Sempre tem mais jeito, porque do mesmo jeito que a expectativa de vida aumentou, a tecnologia também está a nosso favor. Olha, eu vou ficando por aqui.